Olá a todos. Nós estamos aqui no 40º CIOSP, no estúdio CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast. É mais um programa que está sendo feito pelo Conselho Federal de Odontologia e iniciando as atividades aqui neste grande evento. E para dar início a esta programação de bate-papos, entrevistas, nós estamos aqui com convidados muito especiais. Eu quero já apresentar, nós estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, nosso amigo Alberto Seibin. Eu não sei se é Albert Seibin ou Alberto Seibin Borba, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, e também aqui, ao lado dele, o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, nosso amigo Carlos Alberto de Macedo. É uma satisfação recebê-los aqui nesse importante evento e nessa nova forma de comunicar com os nossos inscritos através de um formato de podcast. Então estamos aí iniciando esse trabalho. E para brilhantar esse bate-papo, essa nossa entrevista, nós temos aqui a minha amiga Graziela Calvielli, que é advogada, mas até por motivos familiares sempre esteve aí nos meios odontológicos e inclusive faz um trabalho muito importante na defesa e nos esclarecimentos para os cirurgiões dentistas em relação a uma série de aspectos importantes que serão falados hoje. Mas a gente vai, a princípio, abordar um tema importante, que é a importância de um bom prontuário para a segurança do dia a dia do cirurgião dentista nos consultórios pelo Brasil afora. Então, presidente Borba, muito prazer, muita satisfação recebê-lo, e eu passo a palavra para uma breve apresentação. Agradeço muito o convite. Muito importante essa forma de comunicação, trazer um pouco da tecnologia ao nosso favor, a favor do CRO. Então, estamos, na verdade, fazendo história. A 40ª edição do CIOSP está sendo um sucesso. E eu acho que, mais uma vez, o CFO vem inovando e isso é muito gratificante para quem está no sistema. Eu sou um dos presidentes mais novos do sistema e sempre aprendo muito com quem está aqui. Eu acho que isso é enriquecedor. Agora, tira uma dúvida, é Alberto Seibin ou Albert Seibin? Alberto Seibin. Até sou estranho, porque quem me chama assim é só meu pai e minha mãe. Tá certo. O pessoal me chama de Alberto, então de Borba mesmo. Obrigado. Passo a palavra para o meu amigo Macedo, presidente do CRO de Alagoas, e que tem feito um trabalho bastante importante, já está no sistema há mais tempo, né, que você. Um pouquinho mais. Então, uma breve apresentação, presidente. Também, inicialmente, agradecer, né, essa iniciativa do Conselho Federal, porque é muito importante mesmo essa tecnologia, até porque hoje as redes sociais e a podcast é onde a juventude, principalmente da nossa categoria, está acompanhando os trabalhos, né? Que na minha época era através de jornais e revistas, e que hoje mudou totalmente. Então, eu acho que só tenho que agradecer, né, ao Federal por tudo que ele tem feito, principalmente para Alagoas, que é um conselho pequeno. E uma curiosidade, há quantos anos que o senhor está... você, né? Está na realidade, no sistema. Com a prorrogação do mandato, porque houve a unificação em todo o Brasil, aí eu estou há 4 anos e meio. Mas ajudando o CRO já tem um tempinho. Já venho participando do conselho há uns 90. Eu estava radicado no Rio Grande do Sul, vim para Alagoas, que é a minha terra de origem, 20 e poucos anos, porque participando de comissões de eleitoral e outras comissões lá. Muito bom. Então agora eu passo aí
a palavra para Graziella. Quem é a Graziella Calvielli, né? Qual é o envolvimento com a odontologia? Fala um pouquinho de você. Fala. Primeiramente, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu costumo brincar que eu sou nascida em berço jurídico odontológico, vinda de uma família com avós, professores de odontologia, minha mãe advogada, sempre atuante na odontologia. E para não fugir do destino, casei com um cirurgião dentista de uma família de cirurgiões dentistas, mas eu deixo bem claro que o meu casamento não foi arranjado. Eu conheci ele por livre e espontânea pressão. Então, né, me formei e hoje em dia trabalho como assessora jurídica na ABCD, na Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, e também de forma espontânea aí a gente já defende cirurgiões dentistas em todo o território brasileiro. E eu acho muito legal a gente vir falar sobre prontuário digital, porque dentro do prontuário em gerais, né? Dentro do direito, na parte do cirurgião dentista ser processado, começa tudo no prontuário. Então é muito bacana a gente trazer esse assunto para as pessoas poderem saber por onde elas devem começar e por que o prontuário é tão importante. Graziella, nessa caminhada aí jurídica, odontológica, o que você percebe que é mais comum de eventuais problemas, né, ou desafios que o cirurgião dentista tem enfrentado nos tempos atuais, até por conta dos pacientes estarem mais informados, conversarem mais entre si? O que você, assim, não precisa nem ser estatisticamente, mas o que você percebe que a odontologia, o cirurgião dentista precisa se precaver, né? Porque tecnicamente o cirurgião dentista está cada vez mais preparado, mas às vezes ele deixa a desejar, por exemplo, uma situação simples como não fazer um bom prontuário, não fazer registros adequados, mas assim, de modo geral, o que é mais comum de chegar até vocês como orientação ou já com o problema instalado? Eu acredito que são duas vertentes. Ou o cirurgião dentista ele já chega porque ele está sendo processado, então toda a crise no seu consultório já ocorreu, ele já não conseguiu reverter aquilo com um paciente de forma amigável. Ele não está preparado, ele né? Ele não está preparado. É bem isso, ele não está preparado porque ele não tem orientação ou ele não sabe por onde ele pode começar até resolver aquilo. Ou alguns que tanto lê ou ficaram sabendo por um amigo que foi processado, vêm para começar isso. Então agora eu quero ter tudo direito, eu quero me prevenir. Quero ter segurança jurídica, é uma coisa que a gente fala muito no escritório. Vamos construir juntos a sua segurança jurídica, porque fará toda a diferença no seu caminhar. Porque foi o que o senhor disse, estuda muito, faz muitos cursos, o CIOSP está aqui para provar que o cirurgião dentista vem para estudar, para fazer compras, ele vem se atualizar. E aí acaba deixando um pouco de lado, pela correria do dia a dia, o seu prontuário. A sua parte interna da clínica é deixada um pouco de lado. Então, mais um motivo para nós conversarmos um pouco sobre esse assunto e depois até aprofundar em outras oportunidades sobre a questão do prontuário. Com certeza. Presidente Borba, lá o Maranhão, nosso amigo Macedo falou que Alagoas é pequenininho, né? Mas qual o tamanho do CRO do Maranhão, né? Como é que está a estrutura atual? A gente, na verdade, vem passando por uma fase de reconstrução. Nós estamos, na verdade, reconstruindo o nosso conselho e resgatando alguns valores para a nossa classe. Nós temos 217 municípios e somos quase 9 mil inscritos no nosso conselho. Então, assim, é uma população considerável, que está muito distribuída em todo o estado, mas de mão de obra nós somos reduzidos. E é esse resgate que a gente realmente está querendo para melhorar os serviços para a nossa classe, justamente para a nossa classe. Então, de funcionários, nós temos praticamente quase 18 funcionários, 18 no quadro. E, assim, uma equipe de milhões. Eu costumo dizer que nossa equipe realmente ela faz o trabalho que muito conselho grande não faz. E, assim, o que é mais comum os colegas procurarem, né? Quais as principais demandas que surgem lá no dia a dia do conselho lá no Maranhão? Hoje, com a parte do marketing, tá certo? Nós criamos algumas comissões. A administrar, na verdade, a gente, na verdade, tem que construir processos e envolver pessoas. Então, essas comissões que o CRO Maranhão criou
ajudou bastante na nossa administração. E a principal procura é justamente para uma correta postagem, justamente por uma questão da nossa era digital. Então, ou então algumas infrações que o colega acaba cometendo, algumas denúncias também, o CRO está muito ativo. Então a gente setorizou o conselho para poder otimizar todo esse serviço. Antigamente o CRO, a gente só sabia que tinha CRO quando chegava o boletim. Hoje não, o conselho está para atender e aproximar justamente com toda a nossa classe. Muito bom. E lá em Alagoas, né, é pequenininho mesmo? Como é que é? Pequeno, Qual que é a estrutura? Pelo depoimento dele, eu estou certo, no caminho certo. Alagoas, hoje ele tem em torno de quase 4 mil inscritos, 3.913 inscritos, né? O corpo de funcionário efetivo é pequeno, são 13, mas tem ainda uns cargos comissionados e serviço prestado, que no total chega em torno de 20, 21. E o que a gente encontrou de grande dificuldade era a fiscalização, que não existia, né? Então, já no mandato da Márcia, que eu estava como secretário, nós conseguimos elevar essa fiscalização para 2.000 e pouco, e o ano passado, já no meu mandato, cheguei a 4.656. E espero, esse ano, com a ajuda que o federal, né, teve essa possibilidade do federal nos ajudar em caminhonete, em tablet, aumentar o número de fiscais, talvez dobrar. Não vou prometer, porque eu só gosto de falar depois que eu realizo, né? Mas isso está no meu planejamento, em ver se a gente chega a uns 7.000 fiscalizações no modo geral. E no exercício legal mesmo, foram 4 exercícios legais que a gente conseguiu eliminar, né? Que era um grande problema, porque tinham muita dificuldade, mas com isso, graças a Deus, a gente conseguiu tirar definitivamente da área esses 4, não profissional não, né? 4 pessoas exercendo de maneira, né, ilegal. Inclusive, como o Brasil é um país de dimensões continentais, os problemas em cada estado podem ser totalmente diferentes, né? Você está relatando exercício ilegal por leigos, né? O que pode não acontecer em um outro estado, enfim. Isso. A característica, Graziela, do Brasil é essa, né? Inclusive, você também deve encontrar diferentes demandas de acordo com a região do país, né? Então, a intenção do Conselho Federal sempre foi, ao mesmo tempo, integrar todas essas informações e também entender as características de cada estado, né? Porque o que pode ser um grande problema no Maranhão pode não estar acontecendo em Santa Catarina. Isso. E um problema no Rio Grande do Sul pode ser totalmente diferente do que no Amazonas. Então, o Conselho hoje busca a integração de sistemas, busca estar inteirado, né, das informações para que as soluções sejam cada vez maiores e principalmente utilizando a informática, tecnologia, né, mas independente de ser pequeno ou não, o trabalho é o mesmo. É o mesmo. O princípio é o mesmo. E a finalidade é a mesma. É a mesma. É a mesma, né? Inclusive, é importante ressaltar que a função principal do sistema conselhos, com o federal e os regionais, é exatamente essa. É promover a ética, valorizar a profissão através de uma boa fiscalização, não no sentido de punir os bons, de encontrar os que fogem da linha. E principalmente, e que muitos acabam nem lembrando, que é a proteção da saúde da população. E essas são as principais funções do Conselho. Então, nesse sentido, vocês, no aspecto jurídico, Graziela, muitas vezes encontram colegas bons profissionais, bem intencionados, e às vezes a falta de informação que causa um problema que ele jamais imaginaria. Então, já entrando no tema prontuário, assim, de uma maneira geral, porque é um assunto bem profundo, Sim. mas qual a importância da conscientização do cirurgião dentista ter e manter um bom prontuário do paciente, do seu consultório,
desde o caso mais simples até o caso mais complicado. Claro. A gente, sem querer entrar muito no mérito do direito, para até não ficar cansativo, a gente pensa assim, o paciente, ele é a relação frágil. Ele é aquela pessoa que não sabe o que vai acontecer, ele não sabe qual é o procedimento que vai acontecer, qual vai ser o pós-operatório dele. Então, se alguma coisa nessa relação der errado, se ele for reclamar num processo judicial, ele vai chegar para o juiz e falar que ele não foi informado, que ele não sabia. E pela lei, nos artigos do Código Civil, está claro lá que fala que aquele que for a parte, né, hipossuficiente da relação, ele vai alegar. Vai caber ao cirurgião dentista provar que ele não agiu com dolo, culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Mas como que ele vai provar que ele não agiu com isso? E a única maneira mais certa do juiz entender, porque a gente pensa, o juiz ele tem a mesma formação que a minha. Ele é advogado, né? Ele fez um curso de direito. Ele só sabe o que é uma dor de realizar um tratamento de endodontia se ele fez um tratamento de canal, se ele já colocou aparelho, se não, ele sequer vai saber se aquilo dói, se aquilo tem um desconforto. Então, para a gente provar pro juiz que o cirurgião dentista tem razão, ele precisa ter um prontuário. Então, do básico, né? Começando com o principal, uma anamnese completa, exames clínicos, exames orais, exames, todos os tipos, se conseguir, imagens, tudo que você conseguir. Então, fazer uma anamnese, não é fazer uma anamnese, nome, idade, você fuma ou não, bebe ou não, algum problema, alguma alergia. Não, você tem que aprofundar aquilo, aprofundar diante da sua especialidade até. Tem alguns casos, a gente já viu no escritório que tem alguns estudos de pessoas, de profissionais que em caso de implantodontia pedem exames de vitamina D, porque falam que a vitamina D pode impactar. Então você precisa ter no seu prontuário um exame de vitamina D. Para a galera da ROF, né, que é o boom da odontologia hoje, então o que você vai perguntar? Você vai perguntar se aquele paciente ele tem algum tipo de alergia, se ele tem alergia a ovo, né, a toxina tem componentes que podem dar alergia, se ele tem algum tipo de arritmia cardíaca, tudo aquilo, do mais profundo ao mais superficial. E você vai complementando com contratos, termos de consentimento, imagens, conversas com o paciente. E você pode, ao final do tratamento, colocar um termo de satisfação para o paciente colocar, olha, gostei, não gostei. E você tem essa parte de documentação. Mas eu gosto muito também de falar para os cirurgiões dentistas para eles fazerem algumas coisas que às vezes passa despercebidas. Então você está lá todo dia no seu consultório, a gente sabe que é corrido, você faz evidenciação de placa bacteriana. E aí você fala para o seu paciente, olha, você precisa melhorar a sua escovação. Ah, tá bom. E você fez aquilo, você conversou com ele não melhorou a escovação, e aí ele perdeu o implante, o canal, vai ter que fazer um retratamento de canal, ele vai chegar para o juiz e falar, o cirurgião dentista me chamava de porco. E você não tem como provar para o juiz que você não falou aquilo. Então, poxa, fez evidenciação de placa bacteriana, coloca lá, dia tal, evidenciação de placa bacteriana, orientei melhor escovação. Pronto, o paciente chegou com dor de cabeça, está passando por alguma dificuldade com a família, você não precisa pôr no seu prontuário, o paciente brigou com a esposa. O paciente queixou-se de problemas familiares, o paciente reclama de dores, que tudo aquilo vai formando um melhor documento para a sua defesa. Eu falo muito, o prontuário não é seu inimigo, ele é o seu melhor amigo. Sim. Mas, usado de forma errada, ele vai ser seu pior inimigo. Você citou essa situação, né, que muitos bons profissionais fazem toda essa orientação, por exemplo, no caso de escovação, orientam, até fazem a profilaxia periódica e acabam não anotando na ficha clínica. Então vai ficar a palavra contra a palavra. Sim. Aí o juiz vai falar assim, não, mas o senhor, doutor, o senhor orientou que precisava escovar? Orientava toda a sessão. Tá, onde está escrito isso? Exatamente. O paciente está falando que não orientava. Então, é fundamental para qualquer tipo de tratamento
ter até em excesso, é melhor excesso do que falta, de informação no prontuário do paciente. Tá? Hoje em dia, o número o jurídico para comprovar, e isso deve ocorrer em todos os regionais, o número de cidadãos que entram com algum tipo de processo e questionamento na justiça aumenta cada vez mais. E não é porque o cirurgião dentista está pior tecnicamente, mas às vezes aquela coisa básica, que é fazer um bom prontuário, ele deixa de fazer. E aí é um ótimo profissional, mas na hora de fazer a comprovação não tem por escrito. Então acho que é uma mensagem importante, né, que você está nos passando. Tudo precisa ser registrado, tudo. Né? E principalmente quando o paciente foge, né, da curva. Sim, né? O paciente, esses é que a gente você consegue perceber, né, que aquele paciente ali vai te dar uma dor de cabeça. Se você consegue perceber isso, então já tenha um cuidado a mais com ele, né? Sim. E você falou da harmonização orofacial, que é a especialidade que mais cresce, mas em todas as especialidades, hoje, nos dias atuais, é inadmissível, desde um tratamento mais simples até o mais complicado, iniciar qualquer tratamento sem contrato, sem termo de consentimento livre e esclarecido, sem as coisas básicas que são ensinadas desde a graduação, né? E no dia a dia o colega vai deixando de lado e isso vai fazer falta lá na frente, né? Então, muito importante essa questão. Mas assim, voltando aqui com os nossos amigos presidentes, que têm a importante missão de manter a odontologia em alto nível, né? Reconhecendo os bons profissionais e encontrando aqueles que saem da normalidade. Mas como o presidente Borba, como que está o trabalho lá em Maranhão, e o que está planejado para esse ano? Enfim, o Conselho, ele além de um órgão fiscalizador, ele é aquele né, onde o colega cirurgião dentista e das profissões auxiliares acabam enxergando como um apoio, né? Então, como está esse planejamento para 2023? Fazendo parênteses na que a doutora falou, eu acho que nossa classe tem que voltar a fazer o básico bem feito. E um dos papéis do nosso conselho é resgatar isso dentro da faculdade. A gente tem realmente esse vínculo com todas as faculdades do nosso estado e a gente está tentando resgatar esses valores. O prontuário, uma coisa básica, e a gente aprende isso na faculdade. Então, é fazer o básico bem feito. E isso realmente é um dos programas que a gente tem tido muito sucesso. É resgatar isso para dentro da faculdade, para já começar a trabalhar isso no aluno. É fortalecer a base da nossa profissão. Toda a nossa diretoria acredita que fortalecendo a base a gente pode construir qualquer coisa. Então, um dos projetos que a gente realmente vem fazendo com bastante com um resultado satisfatório é realmente a entrada dentro da faculdade, esse livre acesso dentro da faculdade para cada vez mais fortalecer nossa base. Em relação à fiscalização, justamente com o programa do CFO ajudou bastante, porque fomos contemplados realmente com 2 veículos, onde tanto na parte realmente punitiva da fiscalização com o exercício legal da profissão, mas também na parte educativa. Nós temos um programa também lá chamado Caravana do CRO, onde cada vez mais o conselho ele sai de 4 paredes e está indo até a cidade, está indo até o colega dentista. E então a gente também, através desse programa, está tendo resultados satisfatórios. Cada vez mais o CRO não ficou em 4 paredes. A gente está buscando realmente abraçar todos os 217 municípios do nosso estado. São 217 municípios? 217 municípios. Um trabalho grande. Gigante. E quantas faculdades hoje, quantos cursos de odontologia mais ou menos no Maranhão hoje? Em São Luís nós temos 8 faculdades. Só em São Luís? Só em São Luís nós temos 8 faculdades. Então, assim, é um número muito grande de dentistas que vão ser jogados no mercado de trabalho e eles têm que, na verdade, ter um norte. E quem vai dar esse norte para eles? As faculdades estão realmente com tem a capacidade dessa formação, essa diretriz. Então, nada mais do que o conselho ajudar, não é papel prioritário do conselho, mas ajudar nessa direção. Eu acho que fortalecendo a base a gente vai colher sempre bons frutos.
lá em Alagoas, como nós estamos de curso de odontologia. A situação está pior do que em relação ao Maranhão. Né? É pequenininho, porque mas é pior. 102 municípios, estamos com 7 faculdades, 5 na capital e 2 na maior cidade, que é Arapiraca, duas universidades. São 7. Então, proporcionalmente ao Maranhão, Alagoas está pior. Tá. E como que está o trabalho esse ano em 2023? Quais são os planos, né? Os planos, né? O Conselho sempre teve lá, semelhante ao Maranhão, lá é a caravana, lá a gente chama o CRO itinerante. Então a gente faz o quê? Leva a todos os departamentos principais do Conselho, que é a arrecadação, inscrição, o jurídico, para aquela cidade distante. Aí naquele dia a gente faz 2 palestras, uma direcionada ao cirurgião dentista e outra direcionada à SB, que é o público que tem mais interesse em participar. Mas antes disso a gente manda um ofício para a prefeitura e para as cidades circunvizinhas para liberar o colega e também a SB para participar desse evento que é o CRO itinerante. O ano passado, após a pandemia, a gente já conseguiu realizar 2, esse ano já está sendo projetado 3 a 4 CRO itinerantes, que são as cidades que a gente considera polo, e ali a gente consegue fazer o trabalho do Conselho no interior. E ao mesmo tempo faz com que o colega e a cidade conheçam o que é o Conselho, né? É uma maneira até de... Porque ali vira um evento, na realidade, né? Porque aí, já, no momento que já chega já o carro do CRO com aqueles adesivos, o pessoal já cria uma expectativa, aí depois vem rádio, vem isso. Então fica muito bom aí para mostrar a imagem do Conselho à comunidade, que é onde que a comunidade precisa saber a importância do Conselho. Muito bom. É importante que a sociedade enxergue o Conselho como um protetor da sua saúde, e é importante que os profissionais entendam, os cirurgiões dentistas e profissões auxiliares, entendam que o Conselho ele precisa exercer seu papel. E eu sempre falo, né, que na questão ética, todas as questões que envolvem o dia a dia de um conselho regional, quem trabalha corretamente não precisa se preocupar, né? O conselho ele só ajuda, né? Agora, quem não segue as regras, esse vai ser demandado pelo Conselho de Odontologia. Agora, o assunto, né, que nós estamos falando, por exemplo, prontuário, nós temos profissionais excelentes, bem intencionados e que, por uma questão ou de rotina ou, né, porque nunca se preocupou com isso, mas profissionais excelentes que, por um descuido, acaba não fazendo uma coisa básica que, como você falou, sim, a gente aprende desde a faculdade. Fazer o básico bem feito. O básico do básico. Já ajudava aquelas fichas intermináveis que os professores, não, precisa preencher. Precisa, porque é o que vai ser a nossa defesa, né? Então, eu acho que esse ponto de pecar pelo excesso de informações no prontuário também é um fator importante. Como é que você observa essa questão de estar tudo... Porque o prontuário não é uma folha de papel com nome, endereço, telefone e quanto custou o tratamento. Isso não é prontuário, né? O que você acha importante de compor o chamado prontuário do paciente? Quais os documentos importantes? Tá, eu acho assim, a lista é bem extensa, mas seria perfeito, assim, juridicamente falando, se tivesse uma anamnese boa, contratos de prestação. Então você vai fazer um implante, um contrato de implante, vai fazer uma exodontia, um contrato de um termo de consentimento livre e esclarecido, é muito importante, isso ajuda muito. Fotos. Desde um tratamento simples até o mais complexo. Sim, tudo. Sim, tudo, né? Tudo seria muito bom. Fotos, eu gosto muito da parte de fotos. Também conversas, ter as conversas que você trocou com o seu paciente e finalizar com o aceite dele e tudo ali. Claro que no dia a dia fica muito corrido e eu acho que a gente tem que usar a modernidade ao nosso favor. Então, numa rápida passada aqui da feira, a gente vê diversos
sistemas, softwares, né? Então, por que não usar esses softwares? Né? Eles ensinam, eles ajudam e você vai acabar facilitando a sua vida e dirimindo qualquer outro problema, porque está ali, você abre o computador, põe ali, e o doutor falou, é o mais do básico, né? Então, colocar ali as informações ajuda. Imagina um tratamento de orto. Então, você vai lá, o tratamento de orto, o profissional decide, nós vamos colocar o aparelho aqui por volta de 1 ano. Beleza. 15 em 15 dias, o paciente tem que ir lá fazer a manutenção do aparelho. Só que ele não vai. E aí, aquele tratamento que era para durar 1 ano, dura 2, 3 anos. E ele chega para o profissional e fala, mas você falou para mim que era 1 ano. E você vai provar para ele como? Que a parte dele também teve interferência. Que ele não ter ido às consultas prejudicou o tratamento dele. Se você colocar ali, paciente, 28/1, faltou. 30 de fevereiro, faltou. 30 de fevereiro? Não tem, né? 30 de fevereiro não tem. Mas você sempre for colocando a data e que ele não vai, ou que ele vai, o que vocês falaram, poxa, aquilo te ajuda a diminuir muito qualquer problema que você for ter com ele. Não só judicial, mas ali no bate-papo também, para vocês conversarem, né? Para tentar. Não, o judicial acontece, está acontecendo muito, porque se você jogar no Google, meu dentista errou no meu tratamento, aparecem milhões de sites orientando como você fazer uma ação judicial, quem você procurar, patrulha disso, consumidor daquilo. Então é muito fácil dele querer processar o cirurgião dentista, mas se você conseguir conversar com ele no seu consultório, explicar, mostrar, falar, olha como estava, olha essa foto aqui que a gente tirou antes, né? Olha como está agora, visualmente, fazer ele entender vai te agregar em muito no seu dia a dia. Inclusive essa questão de registrar o que conversa, não detalhe, né? Sim, mas sim. O motivo da conversa e principalmente quando for um paciente menor de idade, né? É muito importante todo tipo de registro. Eu vou dar um relato da minha especialidade, que é a ortodontia. A ortodontia, a característica é a criança, o adolescente ou até adulto frequentar periodicamente o consultório para fazer os ajustes, chamados de manutenção. Atualmente tem os alinhadores, né, que é um outro debate, mas a ortodontia clássica, o paciente retorna a cada X dias. E tem um caso verídico, real, de um colega famoso, né? Claro que não vamos citar aqui, mas que no dia a dia do atendimento tem um paciente, um adolescente, que em todas as sessões ele observava que tinha problema de escovação, né? Com aparelho fixo. Então toda a sessão chegava lá, paciente não escovou o dente esse período, isso aí pode dar cárie, pode manchar os seus dentes e tal, mas adolescente, ouvia aqui, saía por aqui, próxima sessão, mesma situação, falta de escovação, tudo, né, uma situação de higiene complicada, e o colega, olha, você não está escovando, pode dar problema, vai dar manchamento, enfim, isso. E ele não se preocupou de, por exemplo, chamar os pais para informar isso. Ele falava na consulta com o adolescente. E o pior, não registrava no prontuário. Olha, dia tal, não 30 de fevereiro, mas Sim, 30 de janeiro, paciente apresentou má escovação. Foi dada orientação, gastou 10 segundos para escrever isso no prontuário e garantiu o registro daquela situação. Bom, resumindo, ao final do tratamento, o que aconteceu? Removeu os brackets, o que tinha em toda a boca? Cárie e manchamento de esmalte. E aí, final de tratamento, encerramento, a mãe foi, né? E tecnicamente a oclusão perfeita, todos, né? A oclusão perfeita, só que todos os dentes manchados. E a mãe
não foi observar se a oclusão estava boa, a mastigação, observou que os dentes estavam manchados. E aí entrou na justiça processando o colega pelo manchamento e pedindo uma indenização para corrigir a parte estética. Aí o colega renomado foi chamado pelo juiz. A primeira pergunta: doutor, o senhor orientava que poderia dar esse problema? Você preveniu o paciente de ter esse problema? Excelência, em todas as sessões eu falava, eu fazia profilaxia, orientava, mas na outra sessão ele vinha da mesma coisa, então eu orientava sempre. Aonde está comprovado isso? Onde está documentado isso? Não escreveu e não comunicou os pais desse problema. Resumindo, quem teve que pagar o tratamento estético daqueles dentes manchados pela falta de escovação? O profissional que é bem qualificado, que sabe tudo, mas juridicamente ele perdeu por falta de 15 segundos de anotação na ficha e, quem sabe, alguns minutos chamando os pais para orientar. Então, acho que essa questão do prontuário, além dos documentos necessários para serem anexados, é o relacionamento com o paciente. Faz muita diferença. E quando for menor de idade, então, aí nem se fala, né? Mas é isso que você encontra no dia a dia, né? Essa falta de cuidado do cirurgião dentista. E são pequenos detalhes. A gente teve um caso recentemente de harmonização orofacial que o cirurgião dentista não colocou em nenhum documento, não falou para o paciente que ele não poderia tomar sol por determinado período de tempo. O paciente no final de semana estava se sentindo bem, uma paciente, uma mulher, foi participar de um campeonato de beach tênis. Sim, tá na moda, já estava harmonizada. Né? Toda harmonizada, toda bonita. Ela tinha adorado o trabalho que a profissional tinha feito, mas passado alguns dias a pele estava manchada, estava disforme, né? Deu alergia. E aí ela ligou para a cirurgiã dentista muito brava. E a cirurgiã dentista relatou para a gente, falou: o que a gente faz? Bom, agora a gente vai tentar conversar com essa sua paciente para ver o que a gente pode fazer. Vamos encaminhar ela para um dermatologista, pagar os medicamentos que ela precisar, porque a doutora não avisou. A senhora falou para ela: não pode tomar sol? Ai, mas aqui é tão óbvio. Bom, óbvio para você que estudou, para o paciente não é. Então, converse com o seu paciente, né? A gente não pode ter... A gente fica falando tanto juridicamente, parece assim que o paciente é um bicho de 7 cabeças. Não, conversa com ele, né? Conversa, explica quantas vezes forem necessárias. Isso vai te ajudar. E se a gente fosse assim, são milhões de relatos que a gente tem jurídicos de casos que, por um simples detalhe, salvou um processo, ou por um pequeno detalhe houve uma condenação. Então, tentar fazer isso é uma perda de tempo ao ver assim ali, vou pôr isso, mas no futuro vale a pena. Não seria talvez nem perder tempo, mas os minutos gastos numa boa anotação te resguarda de horas e horas de advogado, de tribunal, noites de sono. Então, resumindo, o prontuário não é uma folha com o nome e endereço, é um conjunto de informações e documentos que precisam compor aí o dia a dia com o paciente. Mas a conversa tá boa, nós poderíamos aí passar o tempo todo aí, mais bom tempo conversando, mas a gente já vai partir aí para a parte final dessa nossa conversa. E eu quero perguntar para o presidente Borba, Albert Sabin, ou Alberto Sabin. O CFO tem procurado manter esse relacionamento com os regionais, e você já citou o programa de fiscalização, mas em nome do Conselho Federal, queria parabenizar o trabalho lá do Conselho do Maranhão, e eu queria que você desse aí um recado final, não apenas para a classe odontológica do Maranhão, mas do Brasil todo, né? Para
para nós finalizarmos essa boa conversa? Eu acho que o sistema como um todo está no caminho certo. O presidente Juliano vem fazendo com a sua mesa diretora, vem fazendo um excelente trabalho. Quem está chegando agora no sistema, muitos relatam que é um dos melhores anos de administração do sistema CFO. E para quem está chegando agora, está sendo uma fase de aprendizado, mas muito enriquecedor. Cada vez mais que nós nos mantermos unidos, eu acho que toda a classe ganha. Se nós juntos lutarmos por valorização, por uma odontologia de qualidade, onde o final, o paciente, ele também seja valorizado, eu acho que isso vai estar cada vez mais no caminho certo. Hoje nosso conselho é realmente um conselho de resultado. Nós temos indicadores, pegamos um pouco da nossa expertise da parte privada, levamos para dentro do conselho, criamos processos, envolvemos pessoas. Eu acho que a paz está se mantendo no Maranhão. E se Deus quiser, juntamente com o CFO, vamos fazer muito mais. Muito bom. Obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Presidente Macedo, eu costumo dizer que onde o Macedo, nosso presidente, coloca o dedo, vira ouro, né? Então ele está fazendo isso lá não que não fosse, mas agora está mais ainda, né? Transformando aí o CRO de Alagoas, né, num CRO atuante, né? E eu queria passar para você para as suas considerações finais. Agradecer as suas palavras, Cláudio, mas infelizmente ainda não virou ouro para mim, não. Eu vejo sempre, onde o Macedo vai virar ouro, mas ainda não consegui trazer esse ouro para mim. Mas é o seguinte, Cláudio, na realidade o Conselho Federal vem desenvolvendo um trabalho brilhante, principalmente na união, que antes de eu entrar no sistema eu tinha informações, né, que não era nada disso. Hoje o Conselho é uma coisa só, todos os presidentes unidos, um pensamento só. Eu acho que essa é a parte principal. E também a ajuda que o Federal vem dando a todos os conselhos sem exceções, aos maiores, menores, todos eles. Alagoas quer aproveitar esse momento para agradecer o que vocês têm feito por Alagoas, porque na realidade, se não fosse essa ajuda, a gente não conseguiria, talvez, entendeu, fazer o trabalho que vem fazendo agora em Alagoas. A gente também recentemente está se juntando ao sindicato, que era uma instituição que praticamente não existia. Então a menina que entrou lá, entrou com vontade de defender a categoria, e a gente vinha encontrando uma grande resistência sem a presença do sindicato com relação ao piso salarial, porque a justiça de lá tem um outro entendimento com relação à Lei 3.999. Mas esse ano a gente já conversou com o sindicato e vamos trabalhar junto nisso aí. E outra coisa é sobre a nossa sede, né? Que é onde vocês conseguiram exatamente, porque houve um acidente geográfico, coisa que a gente nunca imaginava em Alagoas. Um bairro lá está totalmente comprometido, né? Todo ele vaziado, onde tinha vida própria, posto de gasolina, restaurante. Está afundando. Afundando, né? E com isso o conselho está a 700 metros de distância, mas a sensibilidade da mesa diretora, através também comandado com o Juliano, viu na realidade da necessidade de não tinha como crescer ali naquele local. E com o aumento de faculdade, né, isso aí também gera um custo para o conselho, porque ele tem que aumentar o número de funcionários, apesar do conselho ter enveredado para a área de informática, mas infelizmente ainda a nossa categoria não assimilou ainda que pode fazer tudo pela parte de informática, mas então a gente vai construir essa nova sede, onde a gente vai precisar uma nova ajuda do conselho e desenvolver esse trabalho, tentar focar na fiscalização, que é o programa mais importante, onde o conselho deu esse upgrade em todo o Brasil, e vamos ver se a gente faz uma diferença em algumas coisas lá, né? E tentar fazer o que ver se algumas coisas lá a gente transforma em ouro para sair com uma gestão diferente. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas, Graziela, o CFO agradece a sua presença, a sua participação, e eu, Macedo e o Borba, como cirurgiões dentistas,
nós gostaríamos que nenhum colega precisasse dos seus serviços, né, jurídicos. Espero que não. Mas até como forma de orientação, informação, esperamos sempre contar aí com a sua colaboração, e quando necessário a classe agradece aí a defesa, né, e a possibilidade de poder, né, mostrar que por trás de um bom profissional tem toda uma estrutura, tem responsabilidade, e quando necessário vai haver a necessidade dessa participação da assessoria jurídica, né? Muito obrigado pela participação e suas considerações finais. Eu agradeço muito a participação. Poderia aqui falar o dia inteiro só falando sobre Vamos prontuário. agendar porque eu vários adoro, assuntos para falar. Estou à disposição dos doutores. Se precisarem de auxílio jurídico, vamos divulgar sobre prontuário, ética, estou à disposição. E o que eu quero mesmo, para a gente finalizar, é deixar bem claro para os cirurgiões dentistas. Então, vamos lá. O prontuário não é seu inimigo. Tente sempre conversar o máximo possível com o seu paciente. O CFO está do seu lado e procure sempre um advogado. Acho que essas são as minhas considerações finais. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, e realmente a Graziela falou no início, mas ela faz parte da assessoria jurídica da ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, que sempre está aí à disposição dos colegas, principalmente para esclarecer dúvidas, né? E com certeza. Eu quero encerrar dizendo que este bate-papo faz parte de um novo projeto do Conselho Federal, que é através de conversas, entrevistas, e trazendo pessoas que entendem de determinados assuntos, poder chegar até lá na ponta, que são os profissionais, e também chegar com informações à população. Então nós estamos iniciando, e eu acredito que teremos outras oportunidades para falar de outros assuntos, um tempo maior, mas hoje já valeu a pena. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, parabenizar o trabalho de vocês e dizer que nós estamos aqui, né, até com a canequinha, nesse novo projeto que é o CFO Esclarece a Odontologia em Podcast. Muito obrigado pela atenção.